Tá se preparando para a UERJ? Tá meio perdido com esse edital atípico que a UERJ divulgou? Não se preocupa, tem ótica já aqui no canal com resoluções de exercícios para vocês fazer aquela revisão na reta final. E agora a gente vai ver ondulatória. Então vem comigo, vamos surfar nessa onda aí. Nossa, que piadinha de tio. Vai, vinheta, vinheta. Fala, estudante! Prof. João Menezes na área. Trouxe aqui então uma penca de exercícios de ondulatória que já caíram no vestibular da UERJ. Mesmo que sejam antigos, vale a pena a gente revisar. E a boa notícia é que são conteúdos bem tranquilos, cara. Aqueles conteúdos fundamentais, conceitos básicos. Não tem nada aqui muito aprofundado. É uma boa notícia. Então garante logo essa questão de ondulatória. Não vai perder essa. Vamos gabaritar física! Na questão de número 1, ele diz: uma campainha emite um som com frequência de 1 kHz. Olha o prefixo quilo, que significa 1000. O comprimento de onda dessa onda em centímetros é igual a... Gente, não tem o que dizer aqui. Vamos lançar a mão do... Vem lamber ferida. Vem lamber fofinho. Sei lá como você gravou isso, mas é assim, né? Que a gente costuma dizer por aqui no Rio de Janeiro. Bom, V igual a lambda F, onde V é a velocidade de propagação da onda, lambda é o comprimento de onda da onda, é isso mesmo, não estou falando de maneira diferente, comprimento de onda da onda, e a frequência com que ela oscila. Bom, a velocidade de propagação ela depende do meio material ao qual essa onda está, né? A frequência ela é dependente da fonte que produz aquela onda. Então, nós temos um vibrador, por exemplo, onde ele oscila com uma frequência, por exemplo, de 1 kHz. Se ele oscila com 1 kHz de frequência, então a frequência da onda também será de 1 kHz. Agora, uma outra coisa que a gente deveria pegar, por exemplo, aqui e ficar de olho, é a informação de 340 metros por segundo que essa onda sonora se propaga. Como ele pediu o lambda, então lambda é igual a V sobre F, onde V é 340 dividido por 1 kHz é a mesma coisa que 1000. Então, tudo isso aqui vai resultar em 0,34 metros. No entanto, ele pediu em centímetros. Isso é a mesma coisa que 34 centímetros, o que nos leva ao gabarito de letra D de dado. Vamos que vamos! Na próxima questão, ele diz o seguinte: considere uma corda de violão esticada e fixada nos pontos A e I, na qual são colocados pedacinhos de papel sobre os pontos D, E, F, G e H, conforme a figura a seguir. Observe que as distâncias entre cada ponto e seus vizinhos são todas iguais, então as distâncias são iguais. Com 2 dedos de uma das mãos, comprime-se o ponto C. E com um dedo da outra mão, levanta-se a corda pelo ponto B, soltando-a em seguida. Então, ele pega essa pontinha aqui, do B, e traz ela lá para cima, fazendo com que haja aqui, um bojo, né, dessa corda. E aí ele solta, lembrando que o A e o C estão fixados ali. Nessa situação, os pedacinhos de papel que serão jogados para cima, correspondem aos seguintes pontos da corda. Quando ele esticar e soltar, vai começar a ter ali um padrão de onda estacionário, onde ele vai ficar da seguinte maneira. Olha aqui, pam, pam. Como ele pega exatamente no meio entre A e C, que é o ponto B, concordam que vão ter sempre 3 papeizinhos, né? Onde o do meio é o que vai se levantar, porque esse do meio justamente ele vai estar numa região ventral, numa região onde tem maior oscilação, formando o padrão estacionário que, por reflexão, aí eu estou desenhando aqui agora a onda que foi refletida, né? E aí, por uma reflexão e sucessivas interferências, a gente tem esse padrão estacionário aqui, ou então essa onda estacionária. Então, todos aqueles papeizinhos que estiverem nas regiões ventrais, que é onde tem a maior amplitude de oscilação, nós vamos ter o papel se levantando que nem o papelzinho, que nem o ponto B, perdão. Então, o papelzinho D, F e H
eles vão se levantar. O que leva a gente para o gabarito de letra B de bola. Então vamos que vamos, sigamos adiante. Próxima questão. Um feixe de laser propagando-se no ar com velocidade VAR penetra numa lâmina de vidro e sua velocidade é reduzida para 2/3 da velocidade no ar. Sabendo que no caso descrito a frequência da radiação não se altera ao passar de um meio para o outro, inclusive essa é uma propriedade, né, que acontece de fato, porque ela só depende da fonte, como eu já havia falado. Então a razão entre os comprimentos de onda lambda vidro sobre lambda ar dessa radiação no vidro e no ar é dada por... Bom, o que a gente tem que verificar? Já que a frequência ela é uma constante, e ela é dada por V sobre lambda, veja que estamos lançando mão da equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Já que é uma constante, vou até colocar aqui, ó, já que a frequência ela é uma constante, podemos dizer que a razão V sobre lambda é uma constante também. Então a gente pode relacionar o V sobre lambda do ar com o do vidro. Como que a gente vai resolver isso? Eu vou escrever que o V do ar sobre o lambda do ar é igual a o V do vidro sobre o lambda do vidro. Simples assim. Ele pediu a relação do lambda do vidro sobre o lambda do ar. Então a gente passou o lambda do vidro para cá, a velocidade do ar vem para cá, ou seja, velocidade do vidro sobre a velocidade do ar. Vejam que lambda do vidro sobre lambda do ar será igual. O do vidro vamos substituir em função do que ele nos forneceu. Vai ficar 2VA sobre 3 dividido, olha a razão principal aqui, VA. Fazendo devagar, é simplesmente repetir a primeira, então 2/3 de VA, e multiplicar pelo inverso da segunda. Olha o que vamos fazer, cancelou e sobrou 2 sobre 3 como resposta, o que nos leva ao gabarito de letra B de bola. Olha essa questãozinha super conceitual que já caiu também na UERJ, né? Uma onda eletromagnética, uma OEM, passa de um meio para o outro, ou seja, refração, cada qual com um índice de refração distinto. Nesse caso, ocorre necessariamente alteração da seguinte característica da onda. Será que altera o período? Será que altera a direção de propagação? Será que altera a frequência? Ou será que altera a velocidade? Questão maravilhosa, né? A refração, gente, a refração, ela faz com que tenha mudança de meio. Consequentemente, também vai ter mudança de velocidade. Cara, isso aqui é a aula introdutória de refração, né? Para definir o fenômeno. Então, é mudança de meio com mudança de velocidade. Ah, João, mas e o desvio? Porque tem aqueles desenhos clássicos que tem aqui a superfície que separa os dois meios, a dona norma. Eu não esqueço da dona norma, né? Aí vem aqui o raio e ele desvia. Isso é uma consequência que pode ou não existir. Porque caso nós tenhamos uma incidência perpendicular à superfície que separa os dois meios, não haverá esse desvio. É uma exceção. Se tem uma exceção, necessariamente não é isso que a gente pode garantir que vai ocorrer, mas necessariamente vai ter mudança de velocidade de propagação, já que os índices de refração são diferentes. Porque também se eles não fossem diferentes, aí não teria, né? A gente estaria falando de um fenômeno chamado continuidade óptica, quando os índices de refração são iguais, as velocidades são iguais e por aí vai. Mas é isso, gabarito letra D. Vamos que vamos. Próxima questão, ele diz o seguinte: um alto-falante S ligado a um gerador de tensão senoidal G é utilizado como um vibrador que faz oscilar com frequência constante uma das extremidades de uma corda C. Esta tem comprimento de 180 centímetros e sua outra extremidade é fixa. Bacana. Segundo a figura 1. Legal. Na figura 2 ele começou a
por em movimento. Nesse caso, a onda estabelecida na corda possui amplitude e comprimento de onda, tudo em centímetros iguais e respectivamente a quantos, né? Bom, vejam como é que está o perfil da onda aqui, ó, que foi desenhado inclusive na figura 2, né? Vamos melhorar um pouquinho essa cara? Bom, tentei melhorar aqui um pouquinho, né? Não está muito elaborado, mas tentei melhorar um pouquinho. E a gente vê que a amplitude, por definição, é a distância do eixo horizontal até uma crista, ou então até um vale. Mas não é da crista até o vale, não. Aí seriam duas vezes a amplitude. A amplitude é simplesmente esse tamanhozinho aqui, tá? Em módulo, estou colocando em módulo, né? Porque aqui seria mais A e aqui seria menos A, mas enfim, em módulo é esse o valor da amplitude. E ele deu justamente o dobro da amplitude. Logo, a gente já tem condições de dizer que a amplitude é de 1 centímetros. Podemos ficar ali entre a letra B e a letra D. Para matar, a gente precisa calcular o comprimento. Só que, galera, ele falou que o comprimento dessa corda é de 180 centímetros. E no perfil que foi nos mostrado na figura aqui 2, esse perfil é exatamente o tamanho do comprimento de onda. Essa distância daqui até aqui, ela é exatamente o comprimento de onda. Vou destacar aqui, né? Essa distância até esse ponto é exatamente o comprimento de onda. Então, o lambda é de 180 centímetros. Ele já deu para a gente. Gabarito letra D de dado. Vamos que vamos, hein? A velocidade de propagação de uma onda ou radiação eletromagnética no ar é cerca de 300 mil km por segundo. É a famosa velocidade da luz, que é no vácuo, mas ele está aproximando para no ar também. Você não precisa saber isso. Essas aproximações, esses valores serão sempre informados pelas questões. A tabela a seguir mostra em metros, a ordem de grandeza do comprimento de onda lambda associada a algumas radiações eletromagnéticas. Então temos ali raio-x, luz visível, micro-ondas, ondas de rádio, né? E eles têm aqui suas respectivas ordens de grandeza em metro. Uma onda eletromagnética de frequência 2,5 vezes 10 elevado a 9 Hz, ou seja, 2,5 GHz, que se propaga na atmosfera, corresponderá à radiação classificada como raio-x, luz visível, micro-onda ou onda de rádio. Para isso, precisamos utilizar essas duas informações aqui e encontrar o comprimento de onda. Como que a gente vai fazer isso? V igual a lambda F. Vem lamber fofinho, que vai ser, no caso, lambda igual a V sobre F. Como esse V aqui é a velocidade da luz, vamos colocá-la como sendo 3 vezes 10 elevado a 8, que seria aí 1 metro por segundo, né? Aqui ele colocou em quilômetros, passa para metro, é multiplicar por 1000. E a frequência embaixo é 2,5 vezes 10 a 9 Hz. Agora já estamos trabalhando em todas as unidades do SI para encontrar o lambda em metro. Vejam que 3 dividido por 2,5, 2,5 é 5 dividido por 2. Então, a gente tem 3 dividido por 5 dividido por 2. E, trabalhando com as potências, vamos ficar com 10 elevado a menos 1, né? Porque 10 a 8 dividido por 10 a 9 é 10 a menos 1. É a mesma base, só diminuir aqui, só subtrair os expoentes. Então, a gente vai ter, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, 6 sobre 5. 6 sobre 5 é 12 sobre 10. Então, é 1,2. 1,2 vezes 10 a menos 1, ou seja, 0,12 metros. E aí já conseguimos responder que é a micro-onda, né? Porque está 10 a menos 1. Esse número aqui é menor que a raiz de 10, então 10 a menos 1 correspondendo a micro-ondas. Vamos que vamos. Um raio luminoso monocromático apenas de uma frequência, uma cor, nesse caso, ao cruzar a superfície de separação entre duas camadas da atmosfera, sofre um desvio, segundo a figura a seguir. Então vem o raio de luz e aí sofreu o desvio da camada 1 para a camada 2, né? Aqui está a superfície de separação. Os índices de refração N1 e N2, respectivamente, das camadas 1 e 2, e os comprimentos de onda λ1 e λ2 da luz nas mesmas camadas satisfazem as seguintes relações. Então ele quer saber aqui as relações entre os índices de refração
e os lambdas. Primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês é traçar a dona norma. A dona norma. A gente não pode esquecer de sempre tratar a dona norma com carinho. E aí a luz está vindo da camada 1 para a camada 2. Percebam que o raio que refratou, que passou para a camada 2, ele se aproximou da normal. Aqui estaria a trajetória que a luz ia, a trajetória original dela, mas ela então se aproximou da normal. Se ela se aproximou da normal, significa que diminuiu a sua velocidade. Se ela diminuiu a sua velocidade, a gente poderia até inclusive escrever que a velocidade em 2 é menor que a velocidade em 1, consequentemente que o lambda 2 é menor que o lambda 1, já que V igual a lambda F, e F é a frequência que fica constante. Então, se V diminui, o lambda também diminui. São diretamente proporcionais. Ou a gente já encontrou aqui a relação entre os lambdas também. Mas olhando para os índices de refração, que são aquela grandeza que vai nos dizer a resistência óptica que um meio oferece à passagem da luz, já que a velocidade em 2 diminuiu, significa que o índice de refração nesse meio 2 ele é maior do que no anterior, no meio 1. Então aqui está a nossa resposta, bem como essa aqui. A gente encontra ela na letra C. C de certo. Vamos que vamos. Em uma antena de transmissão, elétrons vibram a frequência de 3 vezes 10 a 6 Hz, ou 3 milhões de Hz, ou então 3 MHz. Essa taxa produz uma combinação de campos elétricos e magnéticos variáveis que se propagam como ondas à velocidade da luz. Deu a definição, né? No diagrama abaixo estão relacionados tipos de onda e seus respectivos comprimentos. Então, comprimento de onda em metro e aqui as suas ordens de grandeza que vão aumentando da esquerda para a direita. Com base nessas informações, identifique o tipo de onda que está sendo transmitida pela antena na frequência mencionada, justificando sua resposta a partir dos cálculos. Beleza, gente? Eu sei que é uma discursiva, mas cabe a gente aqui treinar e elevar o nosso capital cultural, de científico principalmente, para poder gabaritar essa questão. E claro que, salvaguardadas as devidas proporções e alterações, a UERJ ela não pediria uma justificativa a partir dos cálculos. Então a gente ignora isso, mas é uma questão relativamente tranquila. Até porque a gente só vai precisar trabalhar com a frequência e com a velocidade da luz. A velocidade da luz, isso foi informado na questão, mas eu trago aqui para a gente lembrar, ela é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Se a gente tem a frequência, vamos achar o lambda, que a gente vai conseguir identificar qual é a onda que trabalha nessa frequência. Lambda, então, é C sobre F. C é 3 vezes 10 a 8, dividido por 3 vezes 10 a 6. Vejam como é ridiculamente de fácil. Vai sobrar 10 a 2 metros. 10 a 2 metros, quando a gente for olhar no diagrama, são ondas de rádio. Então está justificado. Observe no diagrama o aspecto de uma onda que se propaga com velocidade de 0,48 metros por segundo em uma corda. Então está aqui o diagrama, a gente tem aqui a possibilidade de calcular o seu comprimento de onda e ele quer a frequência em Hertz. Tranquilo também, né? Basta a gente verificar quanto que vale o comprimento de onda, já que a gente tem a velocidade. Se eu tenho o comprimento, acharemos a frequência. O comprimento de onda a gente pode facilmente encontrar pegando a distância a partir do zero e verificá-la até a posição 8. Então, o comprimento de onda é 8 centímetros, tá? Mas a gente vai passar para metro. Então, a frequência vai ser de 0,48 metros por segundo dividido por 0,08 metros. Tomem cuidado com isso. Aqui está em metro por segundo e aqui eu passei para metro. Cuidado que estava em centímetros. Então, cara, é simplesmente lembrar da equação fundamental da ondulatória. Vejo que majoritariamente até essa altura a gente só trabalhou praticamente com ela. Alguma coisa bem pouca sobre ondas estacionárias até o momento, né? E é isso, é trabalhar com isso e ficar ligado nas unidades. Então a frequência aqui vai ser igual a
0,48 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 48 dividido por 8, ou seja, 6 Hz. Esse é o gabarito. Sabe-se que durante abalos sísmicos a energia produzida se propaga em formas de ondas em todas as direções pelo interior da Terra. Considere a ilustração a seguir, que representa a distância de 1.200 km entre o epicentro e a estação sismológica, que está aqui inclusive na figura também. Nesse evento, duas ondas P e S propagam-se com velocidades de 8 km por segundo e 5 km por segundo no percurso entre o epicentro e a estação. Estime em segundos a diferença de tempo entre a chegada da onda P e da onda S. Simples assim. O tempo, já que a gente está tratando aqui de uma velocidade que é constante, de uma rapidez que é constante, o tempo vai ser dado pela velocidade média, ou seja, a distância sobre essa velocidade que é constante. Eu só vou escrever t índice p e velocidade índice p e depois ts igual a distância dividido pela velocidade s para fazer a diferença entre essas duas ondas p e s. Aqui vai ser igual a 1.200 km dividido por 8 km por segundo. Vejam que a gente não precisou converter nenhuma dessas unidades, porque naturalmente o tempo ele já vai sair em segundos, né? Quilômetros dividido por quilômetro por segundo, então vai sair em segundo. Essa conta dá 150 segundos. Embaixo, para a onda S, teremos 1.200 dividido por 5, isso é a mesma coisa que 240 segundos. Logo, a diferença de tempo é 240 menos 150, que vai dar 90 segundos. Para localizar obstáculos totalmente submersos, determinados navios estão equipados com sonares, cujas ondas se propagam na água do mar. Ao atingirem um obstáculo, essas ondas retornam ao sonar. Olha aqui, ó, ao atingir o obstáculo, essas ondas retornam ao sonar, possibilitando assim a realização de cálculos que permitem a localização, por exemplo, de um submarino. Aqui, olha aqui, ó, bacana. Então a onda ela vai e volta. Aí estima-se ali mais ou menos a localização dele, né? Admita uma operação dessa natureza sobre as seguintes condições. Agora ele vai te dar as condições iniciais para que você consiga resolver esses cálculos. A partir de que informações a gente precisa ter para poder realizar esses cálculos? Está aqui, ó. Considere a temperatura constante da água do mar para que não tenha variação, né, na velocidade de propagação dessa onda, porque a velocidade de propagação de uma onda num meio, ela depende ali da agitação molecular daquele meio, depende da temperatura daquele meio. Mas é constante para que não haja essa variação. Boa consideração da UERJ, de quem elaborou a questão. A velocidade da onda sonora na água é igual a 1.450 metros por segundo. Distância do sonar ao obstáculo é igual a 290 metros. Determine o tempo em segundos decorrido entre o instante da emissão da onda pelo sonar e o seu retorno após colidir com o submarino, porque vai e volta. Então nós temos o seguinte, o tempo, a distância sobre a velocidade, mais danger, cuidado, não acabou. Como ele vai e volta, ele percorre essa mesma distância d aqui duas vezes. Então tem que entrar na jogada um 2D, porque é ida e volta, beleza? Ida e volta. Agora já temos condições de calcular. A distância é 290 metros, dividido por 1.450, já está tudo na unidade do SI. E esse tempo vai dar 0,4 segundos. Vamos que vamos, é simplesmente isso. Considere uma onda sonora que se propaga na atmosfera com frequência igual a 10 Hz e velocidade igual a 340 metros por segundo. Determine a menor distância entre dois pontos da atmosfera nos quais, ao longo da direção de propagação, a amplitude da onda seja máxima. Vem desenhar aqui comigo. Quando ele pede a distância entre dois pontos onde a amplitude é máxima, vejam que essa distância pega dois pontos com a mesma característica. E por definição, quando a gente pega a distância entre dois pontos que têm a mesma característica, nesse caso aqui é crista com crista, né, no caso,
A gente está calculando o próprio lambda. Essa é a definição do lambda. Lambda é definido como sendo a distância entre dois pontos com a mesma característica. Esse pontinho aqui, por exemplo, se eu pegar essa distância e o seu ponto consecutivo com a mesma característica, ali também é o lambda. Se eu pegasse esse pontinho aqui, o próximo com a mesma característica seria esse. Ali também tem um lambda. Então, ele está te pedindo lambda. Lambda, a gente sabe que é V sobre F. O V foi fornecido? Foi 340 metros por segundo. A frequência 10. Facilmente encontramos o lambda como sendo de 34 metros. Vulcões submarinos são fontes de ondas acústicas que se propagam no mar com frequências baixas da ordem de 7 Hz e comprimentos de onda da ordem de 220 metros. Utilize esses valores, calcule a velocidade de propagação. Poxa, cara, você não vai dar mole na parte de ondulatória da UERJ, né? Pelo amor de Deus. O lambda é 220 metros vezes 7, isso dá 1.540 metros por segundo. Aqui está uma questão mais interessante, vamos a ela. É possível investigar a estrutura de um objeto com o uso da radiação eletromagnética. Para isso, no entanto, é necessário que o comprimento de onda dessa radiação seja da mesma ordem de grandeza das dimensões do objeto. Olha que interessante, né? A ser investigado. Essa informação ela é crucial para você resolver a questão. Os raios laser são um tipo específico de radiação eletromagnética, cujas frequências se situam entre 4,6 vezes 10 a 14 Hz e 6,7 vezes 10 elevado a 14 Hz. Considerando esses dados, demonstre por que não é possível utilizar fontes de laser para investigar o interior de um núcleo atômico esférico que tem um raio da ordem de 10 elevado a menos 15 metros. Cara, como é que a gente vai provar? Como é que a gente vai demonstrar isso? Vem comigo. Vejam que o que é interessante é que a gente verifique que o comprimento de onda ele tem que ser da mesma ordem de grandeza das dimensões do objeto. Então vamos calcular o comprimento de onda utilizando essas diferentes frequências aqui. O valor de comprimento de onda que a gente encontrar para cada uma dessas situações, a gente vai comparar com o tamanho do raio desse átomo. E aí vai ver se é maior ou menor. Tem que ser aproximadamente da mesma ordem de grandeza. Se for, beleza, a gente consegue investigar. Se não for, não conseguimos investigar. O lambda é igual à velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8, nas duas situações. Agora, na primeira, eu vou colocar aqui o 4,6 vezes 10 a 14. Embaixo, 6,7 vezes 10 elevado a 14. Em cima e embaixo vão resultar, respectivamente, em 6,5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. E aqui embaixo, 4,5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Vejam que 10 elevado a menos 7 é maior, na verdade, bem maior, do que 10 elevado a menos 15. Por isso que é impossível, está aqui comprovado. Era simples assim para você resolver. Uma onda harmônica propaga-se em uma corda longa de densidade constante com velocidade igual a 400 metros por segundo. A figura a seguir mostra em um dado instante o perfil da corda ao longo da direção x, e esse x está graduado em metros. Calcule a frequência. Se ele deu a velocidade e temos em posse desse diagrama o valor do lambda, nós calculamos facilmente a frequência. A frequência será dada por V sobre lambda. O V é de 400 metros por segundo. O lambda é essa distância aqui do 0 até 0,5. Então, 0,5 metros, que vai dar 800 Hz. O som do apito do transatlântico é produzido por um tubo aberto de comprimento L igual a 7 metros. Considere que o som no interior desse tubo propaga-se a velocidade de 340 metros por segundo e que as ondas estacionárias produzidas no tubo quando o apito é acionado têm a forma representada pela figura a seguir. Quando a questão é de tubo, seja ele aberto ou fechado, a ideia é contar a quantidade de quibes. Vejam que aqui tem um quibezinho. É isso aí, cara. Esse é um quibe. Esse formato aqui te lembra muito um quibe. Então, conta o quibe. Porque cada quibe ele tem lambda sobre 2 de comprimento.
E é intuitivo, galera, porque se a gente pega, por exemplo, essa distância até essa aqui, ó, por exemplo, que são pontos de mesma característica, nós temos um lambda completo. Mas, quando a gente analisa um quibezinho desse aqui, ele tem a metade, então é lambda sobre 2. Então a ideia é contar quibes. Aqui tem a metade de um quibe, com essa outra metade nós temos um outro quibe. Então no total nós temos 2 quibes, ou seja, 2 vezes lambda sobre 2. E isso corresponde ao tamanho do tubo. O tamanho do tubo que é de 7 metros, né, galera? Então se a gente cortar aqui, pá, 2 com 2, verificamos que o lambda, por ser igual a L, também é igual a 7 metros. E ele pediu para a gente a frequência. Lança a mão do vem lamber fofinho. E aí a frequência será igual a V sobre lambda. A velocidade é de 340 metros por segundo. O lambda é de 7 metros. Isso dá uma conta aproximada de 48,6 Hz. Valeu, estudante, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha se apaziguado um pouco agora, percebendo que as questões de ondulatórias no histórico da UERJ, elas são relativamente tranquilas, não tem nada mirabolante. Então eu, professor Joãozinho de Física, acredito fielmente que a UERJ não vá dar a louca de cobrar questões mirabolantes de ondulatório. Então eu espero que eu tenha tranquilizado vocês. É só vocês ficarem aí no básico, nos fundamentos, que vai dar tudo certo. Então vamos adiante. Valeu, forte abraço e bons estudos!